Boa noite, gente. Uma boa noite a todos. Muita paz, luz e energia positiva. Passando aqui para falar com vocês, né, sobre a vida, né? O que tu vai falar sobre a vida? Tu tá sempre falando sobre a vida, sobre luz, sobre energia. Mas, gente, assim, eu acho muito bacana fazer uma retrospectiva de quando as coisas eram, como as coisas foram e como as coisas são. Então, assim, eu queria falar de mim como um exemplo, não um exemplo de pessoa, não um exemplo que eu seja, ah, eu sou para mim, né? Mas eu digo assim, gente, aqui nessa terra ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais, né? Não existe opção sexual, não existe classe social, não existe raça, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, né? E todos nós vamos morrer um dia, né? A vida é uma escola, é uma trajetória que a gente passa, é uma experiência que nosso espírito vem para a Terra para aderir. Então, assim, a gente está experimentando, a gente erra muitas vezes porque a gente está aprendendo, mas o erro também é educação. A gente aprende muito com os erros da gente e das outras pessoas também. Então, gente, eu queria fazer uma retrospectiva, porque é muito bom quando a gente começa a avaliar, né, nossos pensamentos, nossas atitudes, e a gente começa a reconhecer aonde a gente falhou, a gente errou, e também consegue ver também nossas qualidades, porque é muito fácil a gente apontar os defeitos. É muito fácil a gente lembrar o que aquela pessoa fez pra gente negativo. Mas quantas coisas boas aquela pessoa fez? E o mais importante, gente, a gente se cobra às vezes demais, se exige demais. Mas quantas vezes, gente, a gente também faz coisas boas, né? Então não é só a gente pensar no lado ruim, porque o ruim é muito relativo. Quando eu digo que o ruim é muito relativo, porque assim, quando a gente tem consciência de algo, a gente sabe que algo não é positivo, mesmo assim a gente comete um erro, a gente não é mais um ignorante que não entende, a gente vai passar por uma situação para a gente aprender, porque a gente já sabe e a gente errou, então a cobrança vai ser maior quando a gente sabe. Mas muitas vezes a gente erra mesmo sem querer errar, porque a gente é humano, né? A gente comete erros, né? Ninguém é perfeito. Tem situações, tem momentos que a gente não sabe lidar muito bem, se a gente não está com o emocional muito bom, a gente muitas vezes se deixa levar. E muitas vezes a gente fala coisas também que não é de coração, né? Porque a gente está triste, está chateado, ou está magoado com alguma situação. Mas, gente, assim, o que eu queria dizer para vocês é que, assim, a gente sempre é tempo de uma mudança, sempre é tempo de uma renovação, sempre é tempo da gente mudar. Da gente também voltar pra gente, também reconhecer as coisas boas que a gente faz, né? Errar, todo mundo erra, gente. Não tem um ser que não tenha errado. Persistir nos erros é burrice. Errar, gente, faz parte da vida, né? Porque a vida tá aí pra gente experimentar. O que é certo para uns é errado para outros. O que existe, gente, é o bom senso, que eu acho que todas as pessoas deveriam ter um médio e um bom senso, porque ser perfeito não existe aqui na Terra. Então, assim, gente, eu acredito que se a gente for perfeito, a gente não precisa mais estar aqui. Que é aqui que as expiações, aqui que a gente tem os problemas, dificuldade, o sofrimento. Então, pessoal, eu queria falar com vocês assim, eu tive uma infância maravilhosa, né? Eu tive uma infância muito boa, eu tive uma vida social muito boa na minha infância. Eu tive pais muito presentes, né? Uma família muito grande, uma família maravilhosa, tanto a parte da minha mãe, a parte do meu pai também, mas eu convivi muito mais com a família da minha mãe, né? Embora alguns primos e primas da parte do meu pai também fizeram bastante parte da, da minha vida, assim, de momentos juntos. Então, assim, eu tive uma infância maravilhosa, eu tive Natal, eu tive Páscoa, eu tive festa de aniversário, eu tive tudo. Né? Sempre estudei, minha mãe sempre foi aquela mãe que ia na escola, né? Meus pais sempre conversaram muito comigo. Como eu falo para vocês, minha mãe é uma pessoa muito espiritualizada, sempre conversou muito com a gente. Meu pai é um homem assim, é um homem assim, para mim, assim, maravilhoso também, né? Porque meu pai, assim, eu sempre fui, a sua filha mais velha, né, a única menina, sempre fui muito apegada ao meu pai, né? A gente é muito parecidos em muitas coisas, a gente gosta das mesmas coisas, né? O meu pai faleceu, né, em 2022, em 2021, gente, perdão. O pai faleceu em 2021, com a pandemia.
Então, ano passado fez um ano que ele tinha falecido, né? Ele não resistiu ao Covid, meu pai tinha diabetes. E foi uma dor bem grande para mim, né? Eu estava trabalhando, literalmente trabalhando, tanto no espiritual quanto no material, né? Trabalhei o tempo todo enquanto ele esteve no hospital, e eu trabalhando no hospital, né? E vendo várias situações acontecendo, mas o pai não resistiu, né? Mas Deus é que sabe, né, gente? A gente não quer perder quem a gente ama, mas tem coisas que não estão nas nossas mãos, né? Mas eu sei que meu pai está bem, graças a Deus. A gente sente, né? Eu já tive muitas respostas, eu sei que ele está bem, graças a Deus. Que Deus ilumine ele sempre, né? Que tenha muita luz no caminho dele. E eu sei que um dia a gente vai se encontrar de novo, porque o amor, ele não separa com o tempo nem com o espaço, né? Vai acontecer um dia que nós vamos se encontrar. Se eu for merecedora disso, a gente vai se encontrar. Então, gente, eu tive uma infância maravilhosa, né? Cercada de primos, de irmãos, da minha avó, dos meus tios, das minhas tias. E a minha adolescência também foi muito bacana, minha adolescência também foi muito legal, eu curti bastante, né? Tinha muitos amigos, sempre fui muito comunicativa, sempre onde eu cheguei fiz amizade, então me diverti muito, saí bastante, curti bastante. E eu fui mãe aos 18 anos, né? Mãe solteira, né? Meu primeiro filho, meu primogênito, né? Eu não era casada, foi um relacionamento relâmpago que aconteceu e eu engravidei. E tá aí o meu filho, lindo, maravilhoso, né? Tem 26 anos. Maravilhoso mesmo, gente. Todos os meus filhos são maravilhosos. Não é porque são meus filhos, não é porque é para agradar, porque eles são. Eu conheço a essência, a força, a sensibilidade, o amor de cada um, né? E o Brian é o meu filho mais velho. Eu tenho a Emily, e tenho a Evelyn, e tenho o Júnior, que é o caçula. Então, assim, né, eu fui mãe aos 18 anos, eu sempre fui muito independente, sempre trabalhei. Aí eu me casei, fui-me embora para Porto Alegre, eu residi em Rio Grande, sou natural de Rio Grande. Fui para Porto Alegre, fiquei anos em Porto Alegre, quase 20 anos. A minha filha foi para lá, tinha 5 meses, a minha de 22 anos. E aí eu me casei, né? Eu passei bastante dificuldade, como todo casal passa no começo, né? Num relacionamento, não conhecia ninguém quando eu fui para lá. Aí a família dele morava lá, né? Tinha alguns que moravam aqui em Rio Grande, outros moravam lá. A mãe dele, a dinda dele, todos moravam lá. Então, lá em Porto Alegre foi uma experiência muito grande de vida. Eu conheci muitas pessoas que são muito especiais para mim. Eu passei por momentos muito bons, muito felizes lá, mas eu também passei por muitas dificuldades, muitos problemas também, como todo mundo, né? Todo mundo passa, o emocional, o financeiro, graças a Deus, saúde, tudo bem. A gente passou por alguns perrengues, mas nada que não pudesse se resolver. Sempre levei a minha fé, a minha positividade, até nos momentos mais difíceis, assim, de aperto. Eu sempre fui muito positiva, muito otimista com tudo. E eu aprendi, gente, passando dificuldade, a trabalhar o que eu tinha, né? Porque quando eu morava com os meus pais, eu nunca passei por dificuldade nenhuma. Não passei mesmo, né? Porque, assim, meu pai tinha armazém, tinha bar, e mesmo meu pai dentro do bar, meu pai sempre trabalhou fora, e a gente tinha tudo. Eu tinha bons brinquedos, eu tinha bons calçados, eu vivia sempre bem vestida, bem arrumada, né? Eu saía com meu pai, já vinha com sapato novo quando eu ia com ele no centro, sempre assim, o meu mais velho, o meu sapato velho na caixa, e já vinha com sapato novo, e sempre tive bons brinquedos também. Então, assim, não passei trabalho na minha infância. Na minha adolescência, o pai teve algumas dificuldades financeiras, mas nunca a gente passou de dificuldade, necessidade, né? Mudou um pouco o nosso padrão de vida perto do que era, mas dificuldade eu nunca cheguei a passar, assim, né? Teve uns apertos, até por causa do governo, teve um momento do Collor lá, da troca da moeda, que todo mundo passou, o país inteiro, mas a gente se manteve, conseguiu se manter. E quando eu me casei, eu passei muita dificuldade, gente, bastante. Às vezes tinha sabonete, não tinha pasta de dente. Às vezes tinha o suco, mas não tinha açúcar. Né? E todo mundo passa, né, gente? Eu passei, eu aprendi a cozinhar uma coxa e sobrecoxa, fazer almoço e janta. E eu fazia. A gente comeu
uma sopa de feijão. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Depois a gente comia ovo frito com pão, ovo frito de omelete, ovo cozido, um dia era ovo cozido, um dia era ovo frito, um dia era omelete. E assim foi, gente. E foi indo, e foi indo, e foi indo. Mas nunca faltou nada para meus filhos. Né? Eles tinham o danoninho deles, tinham o leitinho deles, o Nescau deles. Nós se apertava, mas eles tinham as coisas deles tudo direitinho ali. Então, assim, gente, até a gente se organizar, até a gente saber administrar uma casa, até a gente se organizar, a gente passou por bastante dificuldade, mas depois as coisas melhoraram, a gente ficou legal, ficou bem, né? E eu sempre trabalhei também, né? E problema todo mundo passa, a gente teve muitos problemas, né? Em questão de relacionamento, teve naqueles momentos, assim, eu era mais nova, muitas brigas, discussões, né? E muitas vezes até assim no ponto de uma separação. A gente até se separou durante os meses, depois retornou. E quando tu pensou assim, bah, agora as coisas estão bem, que as coisas melhoraram novamente, houve mais problemas, houve problema de saúde, teve acidente no meio do caminho, teve muitas coisas difíceis que nós passamos, né? E não foi fácil. E houve uma nova separação, né? E foi quando as coisas aconteceram, eu já estava mais assim madura, mas eu estava ao mesmo tempo doente fisicamente, né, emocionalmente também. E a espiritualidade ali, né, me puxando, me mostrando, me dando os caminhos, e eu comecei a mudar o meu interno, começou a mudar aqui dentro, gente. Não mudou aqui fora. Começou a mudar aqui dentro, porque eu não tinha força, eu estava muito triste, eu estava muito magoada, muito chateada, devido a várias situações que vinham acontecendo. E não é só uma questão da pessoa que está do teu lado, é tudo que envolve, tudo que está ao redor. Muitas vezes não é só as pessoas, a gente já está passando, a gente já vem trazendo coisas, muitas vezes a gente não sabe lidar e aquilo vai acumulando. Mas depois de tudo isso veio a espiritualidade, como sempre me acompanhou, porque eu nunca desisti, sempre trabalhei, sempre fui médium, sempre atendi. Participei de muitas obrigações, de muitas casas, né? Foi uma experiência muito grande na minha vida. Foi o meu trajeto todo. Tenho muita gratidão por todas as casas que eu estive. Mas aí, gente, foi aquele momento da maturidade, né? Os filhos estão crescendo, aí vieram os dois mais pequenos. Eu sempre trabalhando fora, comecei a estudar. Depois de anos, me formei, né? Então, assim, gente, não parei. E aí quando veio a religião, assim, diretamente, assumir esse compromisso, trabalhar, né, e me dedicar, né, que eu fui chamada mesmo, gente, porque eu estava ali em cima do sofá e eu não me levantava ali. E eu fui chamada, eu me levantei, eu arrumei trabalho, eu comecei a trabalhar, eu voltei a estudar, eu estudei. Eu me separei, mais uma vez, né, peguei os meus filhos e vou tentar. Aí nós separamos, e tentamos ir para a praia, trabalhei na praia durante um tempo, ficamos bem na praia e retornamos para cá, quando nós retornamos para cá, porque estava a pandemia. E eu tenho a minha casa lá em Porto Alegre, mas aí com a pandemia eu resolvi voltar para ficar perto da minha família. E foi o melhor que eu fiz. Foi aqui que tudo começou, né? Começou toda essa situação da pandemia. Eu estava estudando nesse momento e eu estava ali me dedicando, fazendo prece, trabalhando para as pessoas. Já vinha trabalhando já fazia um tempo. E o que que acontece, né? As coisas foram indo para o lugar, né? Ainda teve alguns altos e baixos, não foi fácil, né? Ainda passei alguns apertos aqui, porque com a pandemia eu estava trabalhando e tudo, mas tudo muito caro, tudo muito, eu pago aluguel, então não foi fácil, né? Teve uns probleminhas de saúde, eu tive Covid, eu fiquei muito mal no Covid, gente, passei muito mal. Né, fiquei muito ruim mesmo, né? E fiquei com sequelas, né? Perda de memória, fiquei com bastante problema. Mas tive 2 princípios de AVC o ano passado, né? No dia 1º de janeiro deu o primeiro. E depois de 2 semanas me deu o segundo, que me entortou o rosto. AVCs transitórios, né? E muita perda de memória, né? Até hoje, assim, eu me esqueço de muita coisa. Então, assim, eu preciso muito, eu trabalho muito com a minha cabeça, né, gente? Muito pensamento, é muita meditação. Eu estou sempre mentalizando, eu tenho que estar sempre focando ali nos trabalhos, me dedicando, né? E eu puxo muita energia, trabalho muito as minhas forças, né? E trabalho muito o espiritual. Então, eu preciso muito
tá equilibrada, tá bem, né? Mas a vida vem trazendo muitos altos e baixos. A gente tem que saber ir driblando as coisas. Mas a gente consegue, gente. A gente não passa por nada que a gente não possa conseguir. E aconteceu, né? A nossa casa, que eu abri, vai fazer 2 anos agora, no dia 8 de junho. E está sendo um aprendizado, uma escola. Minha vida mudou da água pro vinho, gente. A minha casa antes era só eu e minha família ali. Eu estava longe da minha família, porque eu morava em outra cidade, depois fui morar na praia. Era só nós, né? E os colegas de trabalho que tu encontrava ali, batia um papo, tomava um sorvete numa sorveteria, as colegas. Porém, gente, não tinha ninguém na minha volta, né? Falava com a minha família, pelo WhatsApp, pelo... Só que o que acontece? Eu retornei para minha casa, me voltei para a cidade, fiquei perto da minha família, né? O meu filho estava em plena faculdade, se formando já em arqueologia, se formou em arqueologia. Aí a minha filha também, né, de 22 anos também, alugou um apartamento para ela aqui. E nós estamos aqui junto. Aí veio a casa de religião e veio toda essa mudança radical na minha vida nesse momento. E com os meus filhos e com a minha família. E perto, né, da minha família de axé aqui, que chegou, veio chegando, gente, o pessoal veio chegando e se aconchegando, como eu disse. E está sendo, assim, uma experiência maravilhosa, um aprendizado muito grande. Eu estou muito feliz com essa casa. Eu já recebi muitas bênçãos. Já aconteceu muita coisa boa para muitas pessoas, já houve muitas curas, muitas direções, muitas respostas. E é muito gratificante, gente, tu saber que as coisas estão caminhando, que as coisas dão certo para as pessoas. Porque o propósito é esse, é fazer o bem, é ajudar, né? Tem coisas que não estão nas nossas mãos, mas a ajuda a gente sempre vai ter aqui. Nem que seja para dar um abraço, um conforto, uma palavra, mas a gente está aqui para ajudar. Então, gente, assim, ó, a minha vida mudou porque a minha casa tá sempre cheia, sempre tem gente aqui. E vem o pessoal da corrente, vem meus amigos de fé, né? Fiz muita amizade, conheci muita gente, tô conhecendo muita gente, né? A religião tá abrindo, assim, um espaço diferente na minha vida, né? E eu trabalho fora, gente, eu vou continuar estudando. Agora eu fiz o Enem, vou fazer vestibular agora também. Eu não desisto, gente. Trabalho, estudo, cuido da minha casa, cuido da nossa casa de religião, da nossa casa, porque não é só minha. E é um prazer, né? Com esse canal também começou quando eu vim para Rio Grande, o canal. Foi através da minha pombagira que pediu que eu me colocasse, que eu falasse, porque eu falei, como eu falei lá no começo, no Facebook, falava sobre os índios, sobre os indígenas, né? Que são nossos irmãos, o cuidado que a gente tinha que ter, lutar pela causa, porque eles estão sofrendo, né? E já faz muito tempo. E eu venho falando muito nos indígenas, porque assim, ó, eu sou espírita, eu sou médium, eu trabalho com índio, seu algum rompimato, ele é meu pai, né? E por eu trabalhar com o índio, eu tenho todo esse respeito, não só por os índios, como por todas as etnias, todas as tribos, mas eu venho na frente, assim, falando sempre por eles, né? E vou continuar lutando por essa causa que eu acho muito importante. A gente olhar uns para os outros, né? Como eu falei, ninguém é melhor do que ninguém nessa terra, somos todos irmãos. Então, assim, gente, esse vídeo estourou no Face e aí eu recebi até uma carta de um órgão que trabalha com os índios, me agradecendo. E quando esse vídeo começou a ser passado para muitas pessoas, as pessoas também começaram a pedir que eu falasse mais, que gostaram muito do jeito que eu me coloquei, que gostavam muito do meu modo de falar. E aí minha pombagira gritou no meu ouvido, tá na hora de tu falar. E aí comecei no YouTube, fiz um canal. Em seguida que eu cheguei a Rio Grande, já vinha vindo a casa, já estava sendo tudo preparado para mim abrir a casa e veio tudo junto. Antes de eu abrir a minha casa, antes de eu ter o canal, eu escrevi um livro também, né? O Espírita ainda não publiquei, né? Mas eu escrevi um livro também, Minha Vida, Meus Mares. Tem uma história, não é história, gente, assim, não é uma história, não é uma história de vida, não tem um texto assim falando sobre a vida de alguém, uma história de alguém. Fala sobre um pouco de mim, das minhas energias, um pouco de como eu me coloco diante de um problema, como eu trabalho as minhas energias. Tem muita direção sobre energia,
como tu olhar diante de um problema, como tu caminhar diante de uma situação difícil, como tu te colocar diante de algo assim que não está nas tuas mãos. Então o livro vem falando muito, relatando muito essa questão da energia, né? Do equilíbrio, né? Dessa força que a gente tem que trabalhar diante de qualquer circunstância. Então não publiquei esse livro, mas esse livro já está escrito. E eu tenho muitos projetos, gente, aqui na casa. Eu tenho também, quero fazer minha biblioteca, tenho um projeto também que eu quero fazer de alimento também, né? E final do ano eu quero arrecadar também presente, também brinquedo para levar para as crianças. Tem muita coisa que eu quero fazer. A nossa casa é uma casa que está começando agora. Então, o que eu queria dizer é que eu venho avaliado assim, desde a minha infância, minha adolescência, a minha fase adulta, que eu me casei, onde eu fui mãe, e ali eu aprendo com meus filhos todos os dias. Ser mãe, para mim, é uma bênção, porque eu sempre quis ter filhos, sempre quis ser mãe. E um casamento não é fácil, gente, a gente não vive um mar de rosa sempre. Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma educação diferente. A gente tem que aprender a lidar. A gente também não é fácil muitas vezes. E a gente vem lutando. Nesse momento, graças a Deus, tá tudo bem, tudo ok. Mas não foi fácil, gente. Não é fácil. E a gente tem que aprender a lidar, né? A gente tem que aprender a entender, a aceitar. Muitas vezes, assim, não é o aceitar, né? Mas a gente tentar achar uma alternativa que as coisas melhorem. E não tem que ser só uma pessoa fazer isso. Tem que ser as duas pessoas no relacionamento. As duas pessoas têm que ouvir. As duas pessoas têm que mudar aquilo que tá demais, porque ninguém vai mudar ninguém, né, gente? A gente tem que mudar diante das pessoas. Não é obrigado a aceitar nada de ninguém, né? Mas tu tem que tentar achar um meio, assim, de achar uma alternativa que tu viva bem. Se é para ficar junto, tem que viver bem. Se é para viver brigando de guerra, como muito briguei, muito fiquei em guerra, gente, é melhor separar. Porque assim, ó, não dá para chegar num ponto de uma raiva, não dá para chegar num ponto de um ódio, não dá para chegar num ponto de algo assim que possa trazer um perigo, um risco. Né? Entrou violência, tem que parar por ali, não dá para aceitar. Né? Por mais que a gente goste, por mais que tenha acontecido um monte de coisa boa, a gente não deve aceitar isso. Então, assim, eu já tive muita guerra, já briguei muito, mas o tempo vem me mostrando, vem me dando a direção, aí tu vai crescendo com os problemas, tu aprende muito com a dor, e hoje em dia eu mudei a minha cabeça, meu modo de pensar, eu sei me colocar, também sei respeitar o espaço do outro, e a gente vai levando, né, porque onde existe sentimento a gente tenta, vai tentando. Mas se um dia não der, eu sempre digo assim, ó, cada um siga o seu caminho e que todo mundo seja feliz, né? Que ninguém é obrigado a nada, né? Eu sempre digo isso. E a gente também não tem que se submeter a nada, fazer nada contra a vontade da gente. E a gente também tem que saber respeitar também uma opinião diferente, não achar que só a gente está certo, não só criticar o outro e também a gente olhar também para o nosso umbigo e ver aonde a gente errou. A gente sentar e conversar e ter um diálogo, né? E a responsabilidade é dos dois. Filho, casa, trabalho, não é de um só. Não é a mulher, porque a mulher tem que limpar a casa, fazer tudo, não. Os dois têm obrigação, a mulher também trabalha, a mulher também cuida dos filhos, o homem também tem que cuidar, o homem também tem que fazer a parte dele. É o conjunto, gente, né? Essa coisa de, só eu faço, eu que corro, eu que faço, não. É o conjunto, eu faço uma coisa, tu faz outra, né? Eu respeito o teu espaço, tu respeita o meu. Tu quer privacidade, tens que me dar privacidade. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Então, gente, até tu chegar num momento assim de entendimento, de conversa, de maturidade, foi muita briga, foi muita guerra, sem violência, gente, mas muitas vezes a gente agride com palavras, né? Até porque a gente sempre vai se defender, ainda mais quando a gente reconhece que a gente está certo e o outro errado. E muitas vezes a gente também está errado, mas devido àquela pessoa ter errado, a gente também não admite nossos erros. Aí entra o orgulho, né, gente? Então a gente tem que ir trabalhando bastante a nossa mente, a gente entender, a gente ouvir também, não é só a gente querer falar, e tentar viver bem, gente. Porque se é para estar junto, é para ser feliz. Se é para viver em guerra, viver brigando, que cada um siga o seu caminho. Eu já briguei demais, gente, eu cansei de brigar. Agora eu não tenho vontade mais, eu não choro mais, eu não brigo mais em certas circunstâncias e situações. Agora a gente senta e conversa, né? A coisa caminha e não é só um, os dois, né?
tem coisas que a gente é um pouquinho a mais, tem coisa que a pessoa é a mais. Então, o que a gente tem que fazer? Sentar e conversar. E agora, graças a Deus, as coisas estão indo tudo pro lugar. Tá tudo bem, tá tudo fluindo, né? É o entendimento, é a conversa, é o respeito, é tu respeitar o espaço um do outro, né? E todo mundo saber que ninguém é dono de ninguém. A gente tem que respeitar, a gente tem que ter bom senso, mas a gente é livre para tomar decisões, para correr atrás do que a gente quer, para ser quem a gente é. E quem gosta da gente tem que aceitar a gente do nosso jeito. Eu falo assim, gente, e é assim que eu penso. Então, assim, hoje eu me vejo assim, uma pessoa mais madura, né? Uma mãe que, assim, mais amiga, né? Se tiver que puxar as orelhas dos filhos, eu puxo mesmo. Se tiver que berrar, eu vou berrar, né? Com respeito, com carinho, mas às vezes a gente tem que puxar as orelhas sim. É melhor a gente puxar que os outros da rua puxar. A gente tem que dar amor, mas a gente tem que pôr limite, né? Eu sou contra bater em criança, não bato nos meus filhos, mas eu boto de castigo, eu tiro videogame, eu tiro celular, porque a gente tem que ter um limite em tudo, né? Tu tem que dar liberdade, né? Tem o momento da alegria, da brincadeira, mas uma família, assim, todos têm que ter responsabilidade. Tu não vai mandar uma criança fazer uma faxina, mas uma criança recolher um lixo, lavar uma loucinha, botar uma roupinha na corda, não vai cair a mão, gente. Eles sabem fazer muito bem. Então, assim, gente, hoje eu me vejo uma mulher mais madura em questão das minhas atitudes, em questão do meu trabalho, em questão da religião, em questão do meu relacionamento. Ainda estou aprendendo a lidar, mas a gente, né, tudo é tu também querer mudar, tu também querer melhorar, não só exigir que a pessoa faça, a pessoa faz e tu fica ali, né? Então tu te emburra e tu não sai dali. Não, se a pessoa está tentando, tu tentar também, se é isso que tu quer, se está no teu contexto. Porque se não é isso, tem que seguir o teu caminho, te dar a oportunidade de caminhar, porque a gente não depende de ninguém para ser feliz, gente. As pessoas são um complemento para a gente. As pessoas não são um motivo maior para a gente estar nessa vida. Então, assim, gente, que a gente queira estar bem com a gente mesmo, em primeiro lugar. E hoje eu me sinto melhor comigo mesma, gente. Hoje eu me sinto uma pessoa mais completa, uma pessoa mais, assim, com um pensamento mais aberto. Eu compreensível, eu sempre